Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento e o que de fato é um posicionamento. Para isso, estou recebendo a Ana e o Thiago. Tudo bom, meus amigos? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Um prazer estar aqui essa noite também com você. Tudo bem. Para a gente começar, muito se fala sobre posicionamento. É uma palavra até que ela ficou um pouco prejudicada de tantas pessoas vindo ao mercado se colocar como especialista e dizer que sabe o que é posicionamento e acaba banalizando um pouco esse termo posicionamento. Estávamos conversando aqui em off e vocês trouxeram uma visão muito profissional e macro do que de fato é posicionamento. Então, para a gente começar, para o pessoal entender o que realmente é posicionamento. Posicionamento de marca, ele começa desde a identidade de marca até o atendimento que o seu cliente vai ter, a jornada que ele vai ter com você, seja você profissional ou empresa, até o pós-venda. Então, uma coisa bem legal para a gente desmistificar aqui é: posicionamento de marca não é identidade visual. A identidade visual faz parte de um posicionamento de marca. Não é só a roupa bonita, o traje elegante que você vai utilizar para conversar com o teu público ideal, mas também faz parte. Tom de voz, por exemplo, é posicionamento de marca também, mas não é só isso. E também não é simplesmente você entregar um produto bem feito ou você falar: a minha marca vai falar com o público A. Ok, mas você sabe qual é a linguagem que o público A conversa? Você sabe o que ele está esperando da entrega do seu produto? Como que é a sua comunicação com ele quando você vai fazer o comercial? Você está nos lugares certos com a sua marca? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente fala de posicionamento de marca. E a gente gosta de falar, na verdade, que muitas marcas, muitas empresas acabam vendendo posicionamento em pedaços. Então, o que a gente gosta de fazer, na verdade, é analisar o todo e como ele se conecta. Então, você vai ver gente falando que você se posiciona quando vai no cabeleireiro e ele vende você toda a questão estética do teu posicionamento. Ou você pode ter várias outras produtos que são vendidos separadamente que, de alguma forma, falam sobre posicionamento. Mas aí é como você agrupa eles e tem certeza que desde o início da tua comunicação até a parte da entrega e do relacionamento com o cliente, isso está alinhado, que faz a diferença. Para eu entender um pouco a escala, onde está o posicionamento em relação ao branding? Bom, antes da gente, posso inverter um pouquinho a resposta, sem falar onde primeiro é brand, onde é posicionamento? Claro. Antes da gente fazer ações de marketing para uma empresa, a gente tem que ter o branding e posicionamento, que na verdade são casados, são basicamente a mesma coisa, muito bem definidos. E aqui vale também desmistificar mais uma coisa, Thiago. Muita empresa vende identidade visual como se fosse o branding. E o branding, na verdade, a gente inclui narrativa de marca, a gente inclui toda a comunicação visual, sim, da marca, toda a história, o storytelling, que vai ter essa palavra famosa, né, hoje em dia, o storytelling que vai ter por trás daquela marca. Então, assim, quando a gente pensa no posicionamento, que é o lugar onde a gente quer ocupar no mercado, na mente do nosso cliente, o nosso branding, ele tá caminhando junto. Então, narrativa, comunicação visual, toda a postura de marca. E o marketing só acontece de forma efetiva, era isso que eu queria te explicar quando eu falei vou inverter, quando posicionamento e branding estão alinhados. Quando a marca sabe o que ela está comunicando, sabe qual é o público que ela está, com quem ela está conversando, quando ela é intencional na comunicação dela. Então, basicamente, eles andam juntos, posicionamento e branding. Interessante. Qual é que é o maior erro que as empresas cometem em relação ao seu posicionamento e ao branding, né? Até trazendo um pouco ali o significado do branding, como a percepção, né, de como as pessoas vão enxergar a sua empresa, a comunicação dela, a identidade visual, como que ela se relaciona com o público, qual é que é a identidade dela. Então, se a gente fosse traduzir a nossa identidade, a identidade da nossa empresa, certo? E muitas empresas, elas cometem erros e não conseguem os seus resultados ou não conseguem atingir o público que quer, porque está com um posicionamento errado e, consequentemente, o seu branding está equivocado. Quais são os principais erros que vocês identificam no mercado? Eles
fazerem isso de uma forma amadora. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos profissionais e empresas que pensam que quando eles vão construir o branding, até por eles entenderem que é algo muito superficial, ou seja, a criação de uma identidade visual, eles vão ali constroem o formato deles, sem contratar um profissional, porque entende de verdade por trás disso. E aí, o que acontece? Quando você não tem um profissional por trás que entende quem é o seu público, ou seja, sua empresa não estudou sobre o teu público, não estudou sobre o mercado também, e o que o mercado precisa, o que o teu público precisa entender, como a gente tem que comunicar com ele, você acaba tendo, sim, muitos, eu chamo de... Ai, me fugiu a palavra agora. Mas ruídos de comunicação. A gente acaba tendo muitos ruídos na comunicação. Então, uma das principais erros que os profissionais e empresas cometem vou fazer um Instagram bonito. Pensando, né, como eu falei, que o posicionamento é só você ter um Instagram ali bem posicionado, muitas vezes só esteticamente, porque a comunicação não está alinhada. Mas na hora que vai para o atendimento ao cliente, a própria equipe daquele profissional, daquela empresa, não está comunicando a mesma coisa, não está falando a mesma linguagem, não está treinado com aquilo que a empresa quer representar. Então, isso acontece muitas vezes, até, vou dar um exemplo, em consultórios médicos. Você tem, às vezes, uma médica muito bem posicionada ali no digital, tem uma audiência legal, ou então, até empresas grandes mesmo do mercado, porque a gente trabalha bastante com cliente oculto também, então a gente às vezes consegue fazer essa pesquisa e essa curadoria, que estão propagando uma mensagem nas redes sociais, na própria publicidade. Quando você vai para o primeiro contato, não é nada daquilo, ou não transmitiu aquela mesma sensação que prometeu para você ali nos pontos de contato. Então, o principal erro é ter ruído de comunicação entre o primeiro contato, entre a experiência do cliente e até mesmo dentro da jornada do cliente com a empresa ou com o profissional. E até interessante trazer também a questão de que o branding ele não funciona só para fora, ele funciona para dentro também. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes quando você vai também fazer a parte de contratação, você vai procurar pessoas que queiram realmente estar trabalhando para você, é interessante que elas entendam onde você quer estar, quem você quer ser, para ver se existe um alinhamento entre o que ela quer. E aí, se você contrata, hoje a gente vê muito assim, empresas grandes, gigantes no mercado que não conseguem ter um alinhamento ali entre quem está trabalhando e o que ela está querendo que o mercado veja ela. E essa falta de controle faz com que aconteça esse desalinhamento, às vezes, entre o que ela diz no mercado e o que acontece na prática. Pega, por exemplo, hoje o mercado de roupas, assim, vamos supor. Quantas histórias a gente já ouviu de uma marca que defende, tem vários posicionamentos e chega na hora, uma funcionária específica agiu de uma forma diferente e aquilo corrompeu a marca como um todo. Então, assim, existem diversas, não vou botar nome de nenhuma marcas aqui, mas existem diversas marcas que se posicionam no mercado de uma forma, mas às vezes um funcionário que age diferente acaba já corrompendo aquela imagem, aquela construção da marca inteira que foi feita. Então, o branding está até na contratação, né? Então, na cultura de marca. Tem uma parte que a gente trabalha muito forte dentro das consultorias, que são as culturas de marca. E isso, inclusive, a gente também define quando é só para um branding pessoal, só para profissional. Por quê? Quando a gente define quais são os valores daquela marca, quais são os princípios que guiam, qual que é a conduta que aquela empresa ou profissional tem que ter, a gente consegue definir o tom da marca, né, o tom de voz daquela marca, como que vai ser o atendimento, e é aqui que entram funcionários alinhados, entra treinamento de equipe para que todos estejam falando a mesma língua. Certamente. É muito importante no branding, no estudo de marca, que se veja qual é que é o histórico e qual é que é o DNA da empresa. Exatamente. Porque às vezes as pessoas confundem branding com identidade visual. Tu pode até pegar uma agência muito qualificada e fazer uma identidade visual belíssima, pode produzir vídeos incríveis, mas tu ter um resultado catastrófico se tu não entender o que é o DNA, o que é a história, qual é que é a tradição daquela empresa. Eu acho que a gente pode trazer, vocês melhores do que eu vão saber, o case da Jaguar.
Que a Jaguar, por exemplo, uma marca muito tradicional, então todo o usuário Jaguar, ele se orgulhava, né, de carregar ali o Jaguar. E é por uma tendência mercadológica, né, social, de trazer esse liberalismo, o pessoal achou que seria interessante relacionar essa temática do liberalismo a uma marca totalmente tradicional, clássica, que reflete um público totalmente o oposto do liberalista, e fizeram aquela campanha, e o que acabou acontecendo? Não conectou com esse público liberal, porque é uma marca que eles não viam como liberal, e desagradou o público que eles tinham, então acabou sendo um tremendo tiro no pé, né? Exatamente, tremendo ruído de marca, e é aqui que a gente pensa, qual é o posicionamento da marca? Qual é o público, né, que essa marca atende? Não é um público mais reservado, não é um público mais clássico? Por que fazer uma campanha tão disruptiva? Nunca precisou ser assim. E aí é legal a gente linkar isso até, Thiago, com quando profissionais que não têm um posicionamento de marca tão definido, eles são muitas vezes assim guiados para fazer trends. Né? Você já está tendo a trend do momento, eu vou fazer. Mas você já parou para analisar o que aquilo está comunicando? Se aquela trend faz sentido para o seu contexto? Não estou falando que não pode fazer. Algumas pode ser que façam sentido, mas a maioria normalmente não faz para, né, o posicionamento de marca dos profissionais. E quem não tem clareza disso acaba gerando esse ruído também quando aposta em fazer trends, por exemplo. E até vale pontuar, na verdade, que pegando esse gap do que ela falou, o branding ele é uma estratégia de longo prazo. Então, é como se fosse um casamento. Você constrói ele. A pessoa te conhece, ela entende quem você é, ela entende o que você tem para oferecer. Só que tem muita gente que quer resultado a curto prazo. Aí fala que quer se posicionar, fala que faz tudo, só que daí começa a usar o viral. Então, assim, vai na onda de tudo que vem viral. E aí é o que eu falo, por exemplo. Tem um conteúdo agora que tá famoso, que é aquele, as pessoas dizem que eu sou e começa a dançar. O será? Só que daí o que acontece? O será, você vai cair hoje, você vai no teu Instagram, você vai ver vou usar uma palavra aqui, uma porrada de gente fazendo o mesmo conteúdo. Você vai lembrar, tipo, o conteúdo que fulano fez do será? Não, não vai. Você vai lembrar, muita gente está fazendo será. Então ele não cria identificação. Ele vai gerar a questão de viral, essas coisas, mas a pessoa ela não vai entrar em você entendendo o que você é, quem é você, qual é a tua essência, o que você quer falar. Ela vai ver um conteúdo que foi viral, que todo mundo fez o mesmo. Então aí vem aquela pergunta assim, o quanto você quer ser visto da mesma forma ou você quer ser, tipo, único. Daí tem até uma frase no livro do Naval que eu estava lendo recentemente que ele fala, né? Nunca ninguém vai ser melhor do que você em ser você mesmo. Então não tenta ser igual aos outros, não tenta copiar os outros. Você tem um motivo próprio, você tem a razão própria de você estar fazendo o que você está fazendo. E ela não vai ser igual ao teu concorrente. O teu concorrente faz pelo motivo dele. Pode ser a família dele, pode ser o ideal de vida dele que ele achou, mas você tem o teu. Então até o momento assim, quando a gente fala de se posicionar e tal, você fica com receio porque você se compara com o teu concorrente também? Até que ponto vale isso? Porque você está se limitando por alguém fazendo pelo motivo dele e você está deixando de fazer pelo teu motivo. Então, tem uma palavrinha que o Thiago falou que faz todo sentido, que é o que? O DNA. Então, qual é o DNA daquela marca, daquela empresa, daquele profissional? Né? O que faz aquele profissional fazer o que ele faz? Tudo isso a gente extrai para trabalhar o branding pessoal, o posicionamento desse profissional ou dessa empresa também. Eu gosto muito do case da Ferrari. E, claro, dadas as devidas proporções, não estou aqui de hipótese alguma me comparando com a Ferrari, mas eu me inspiro muito nesse tipo de posicionamento para a nossa empresa. Eu nunca gosto de copiar os outros, acho que quem copia é macaco também pedindo, né, desculpas, não quero ofender ninguém. Mas a Ferrari, por exemplo, diferentemente de outras marcas, ela tem as suas regras. Então, por exemplo, tu não pode pegar uma Ferrari vermelha e pintá-la de roxo ou fazer uma personalização, senão tu vai ser riscado lá da empresa, e eu acho isso muito bacana, porque assim, tem um padrão. A Ferrari ela tem uma comunicação, ela tem um padrão, e se tu for pegar 20 anos atrás, é a mesma comunicação, o mesmo padrão, e ela cria uma linha, ela cria uma
uma tendência, assim como a Apple, que sempre teve a tendência dela e os outros sempre copiando as inovações. Eu acho que as trends, no momento que tu lança, pô, esse será, eu cheguei a agarrar até nojo desse será aí, e daí me falaram, pô, não vai fazer será? Ah, sim, vou fazer dancinha e será, vai ser o máximo, né? Porque eu acho que isso não comunica com todo tipo de público, que nem nós comunicamos muito aqui com o público empresarial de alto padrão. Não tem cabimento eu sair da minha cadeira aqui e começar a fazer uma dancinha e fazer trendzinho ou ir pro TikTok. Nós estamos presentes no TikTok, porque é interessante, eu sempre falo aqui para os nossos clientes, do estar presente em todas as redes sociais. Contudo, o nosso DNA no TikTok é o mesmo no YouTube, é o mesmo no Instagram, nós não mudamos quem nós somos o mesmo em qualquer lugar onde a gente atua, até porque essa é a raiz do BC Primecast. E eu acho assim, ó, eu conheço alguns empresários, por exemplo, não vou citar aqui, mas tem, por exemplo, clínicas de alto padrão, que eles veem trends de TikTok e a proprietária vai lá e faz uma trend de TikTok. Eu acho que isso não comunica com o público dela, porque se ela tem um público de alto padrão, ela está fazendo um mico ali. Eu não vejo sentido nisso, porque vamos lá, tu vai ter retorno. Mas se tu tiver retorno de views, de comentário, que tipo de público que está comentando, está visualizando isso? Não o público de alto padrão. O público de alto padrão não consome, primeiro que não consome TikTok, e segundo que não consome trend. Então, qual é a opinião de vocês a respeito disso? Pode ir. Exatamente, você explicou com todas as palavras, assim, o que é posicionamento de marca, o que a gente, né, quer comunicar. Perfeito, eu concordo completamente com o que você falou, Thiago, e até estava lembrando aqui, enquanto você falou da Ferrari, de algo até recente que aconteceu, não sei se você acompanhou. Um MC fez fotos e música, né, usando a Ferrari. Isso é posicionamento de marca, assim, de forma mais explícita. A Ferrari pediu para devolver. Pediu de volta a Ferrari. Por quê? Porque a Ferrari não quer estar atrelada ao público de MCs ou até mesmo público que consome aquele tipo de música, o tipo de apologia que aquelas músicas falam. Então é assim, entender a mensagem, o lugar que você quer estar e comunicar isso em todos os parâmetros possíveis. Sim, e ao mesmo tempo entender o que faz sentido. Porque, como você falou, o exemplo que você deu do TikTok, ele é porque a gente está falando de uma clínica de estética que às vezes não tem nada a ver o tipo de conteúdo. Então ela pode viralizar pelo sentido de fazer com que o post apareça para mais pessoas, mas não necessariamente isso converte em venda. Isso não converte na entrega do valor que ela está querendo entregar. Então é aquela velha história, assim, você quer ser conhecido pelo valor que você tem, ou seja, do teu intelecto, das coisas que você pode compartilhar, ou você quer ser conhecido por um post teu que viralizou e você entregou. Então hoje a gente começa a já ver uma movimentação um pouco diferente até no Instagram, que é antigamente quanto mais seguidor você tem, melhor. Hoje as pessoas já começam a ver que não é mais sobre o seguidor, é sobre a qualidade dos seguidores que você tem. Exato. No sentido do quanto eles realmente engajam com você e vão converter na tua venda ou em alguma ação que você quer. Então, assim, faz sentido se, por exemplo, hoje você tem um perfil de comédia, um perfil de alguma coisa, e o teu foco é aparecer para mais pessoas para que patrocinadores queiram dar produtos para você patrocinar. Aí faz sentido. Agora, se teu foco eu tenho uma clínica, eu tenho um negócio, eu tenho um serviço, aí você tem que começar a ajustar a sua comunicação. Então, assim, mercado de roupa, mercado assim, pode fazer sentido dependendo de qual é o posicionamento da tua marca. Isso é falta de clareza de posicionamento. Porque se a clínica soubesse como se posicionar, ela seria intencional naquilo que ela está fazendo. Não precisaria perder tempo fazendo dancinhas no TikTok. Certamente. Uma coisa que eu sempre bato a tecla aqui é que existe uma diferença entre visualização, comentários, movimento com venda. Eu, particularmente, sou movido por resultados. E acredito que todo mundo que está nos assistindo aqui também. Ninguém está nas redes sociais, quem é empresário, buscando uma faminha ali. Bom, até tem alguns que buscam, né? Mas na sua grande maioria, eles querem resultados. E existe um abismo muito grande entre performar, entre tu ser assertivo, intencional com o conteúdo que tu está gerando, e tu apenas está fazendo ali um barulho na internet, que não vai converter em nada.
Vocês, a SM Agency, têm uma leitura 360 graus desse mercado, onde vocês trazem justamente essa leitura, a análise e a solução. Como é que funciona esse processo, esse escaneamento de vocês? Tá. Na verdade, é como você até trouxe aqui. Basicamente, a Ana, na parte da especialização dela toda de neurobranding, branding e de posicionamento, ela consegue entender toda a forma como o cliente quer ser visto, como ele quer se mostrar no mercado e quem ele quer atrair. Só que é aquilo que a gente falou, muitas empresas, né, trabalham com desalinhamento. Então, elas dizem algo para o mercado que elas não são. Ou elas dizem para o mercado, mas elas não têm uma consistência interna que faz com que aquilo se prolongue por todo o processo. Então, a ideia que a gente tem na DSM é justamente a gente poder fazer com que as empresas se comuniquem, fazer com que elas atendam aquelas pessoas que elas querem, que elas atinjam as pessoas que elas querem, que elas formem na cabeça das pessoas a percepção de marca que a gente está criando, mas a partir do momento que aquela pessoa vira um lead, tudo que aconteça dali vai continuar reforçando isso. Então, existem empresas que se posicionam para falar que são ali a favor de tal posicionamento, seja, vou usar palavras aqui, mas feminismo ou alguma coisa e tal, só que internamente talvez uma pessoa que trabalha ou alguma coisa que acontece não compactou com aquilo. Isso já tem uma disrupção de marca. Então, já vai quebrar toda a percepção que a pessoa tinha criado. A nossa ideia é justamente fazer esse alinhamento, só que daí a gente integra isso com um funil de vendas, integra isso com um funil de marketing, que são 2 funis separados, que muita gente às vezes não consegue separar, e além disso, o pós-venda também. Então é tudo, é a cultura da marca, é a cultura interna, é a parte do atendimento, é a parte de vendas, é a parte de qualificação, nutrição do lead e tudo mais. Tudo começa com o diagnóstico, né? Da marca, do negócio, em que ponto que ele tá, o que que ele quais são os objetivos daquele negócio no curto, médio e longo prazo. E assim, tudo bate no faturamento. Né? Tudo vai bater sim no bolso do nosso cliente, no faturamento daquela empresa. Então, tudo que é feito dentro desse trabalho seja do diagnóstico, a implementação, a trazer as estratégias, é pensando no objetivo daquela marca. E principalmente no objetivo financeiro. Dada a experiência de vocês e os cases que vocês já trabalharam, tem como mensurar aproximadamente, eu sei que isso é difícil, o quanto se consegue agregar, mudar o faturamento de uma empresa com esses ajustes do posicionamento e do brand, trabalhando em termos percentuais? Eu posso trazer um case recente de um cliente? Claro. Ele trouxe para a gente faz 2 semanas esse resultado. Começou a consultoria com a gente no início do ano, tivemos 2 meses de consultoria e 1 mês de implementação de todas as estratégias. Esse cliente é um profissional da área de vendas, ele trabalha com tecnologia e varejo, na verdade, e ele estava saindo do CLT, ele estava, na verdade, fazendo uma transição ali. E ele estava com esse planejamento de transição dele só para o final do ano. Chegou em fevereiro, ele falou, Ana, decidi encerrar com a empresa, vou começar o meu posicionamento digital e ele acabou de fechar um projeto de R$300 mil. Nossa. Então, assim, é muito mais do que 10 vezes o valor que ele investiu com a gente ali nesse projeto e empresas também. Normalmente, quais são as médias que a gente tem ali de percentual? Empresas que com 2 meses de faturamento já aumentaram em 30% o faturamento. Empresas que com 6 meses de implementação de todas as estratégias alinhadas já fizeram 6 vezes o que estavam fazendo ali durante 6 meses no faturamento. Então, assim, é muito expressivo. É claro que precisamos aplicar, né? Só tem resultado o profissional que de fato aplica, que não acha que posicionamento, que branding é mágica, porque é um trabalho sim que precisa estar sempre sendo olhado, que precisa sempre estar sendo refinado, que precisa sim entender o porquê de tudo. Tem muita gente que acha que a gente vai fazer mágica, a gente não faz mágica, tudo realmente, toda a estratégia realmente vem daquilo que o cliente quer para ele, mas é necessário aplicar. Então, esses clientes que a gente vê que aplicam de verdade, o resultado é muito rápido, eu diria. Eu gosto de brincar com a Ana, na verdade, que a gente é como se fosse psicólogo também. E eu digo isso porque muitas vezes, dentro das empresas, a maior parte dos gargalos que tem são ocasionados por pessoas.
São ocasionados por ego, são ocasionados por situações que podem ser corrigidas muito fáceis se orientadas e apontadas. Então, às vezes, do lado de dentro, a gente não vê coisas que do lado de fora são óbvias. Então, a gente começa, quando a gente imerge na empresa, a gente começa a entender um pouco mais do contexto, a gente consegue ver como cada pessoa se comporta. Daí, teve casos, por exemplo, da gente mudar o organograma inteiro da empresa de acordo com o perfil de cada sócio da empresa. Então, a gente fez um teste de perfil para a gente achar os arquétipos, a gente viu tudo. E aí, com esse documento em mãos, a gente achou, tá, qual dos sócios aqui é mais orientado para ser um líder? Qual dos sócios tem mais hoje consciência de poder dar ordens e manter essa ordem ativa? E quais deles são melhores para treinar? Quais deles são melhores para olhar números? Então, a gente começou a ver o perfil e acontece que aquele exemplo específico nosso, nenhum estava batendo com o perfil. E aí é o que eu falo, às vezes o resultado ele não é só financeiro. Ele é um resultado mais da questão interna da pessoa de, cara, agora está tudo organizado. Eu sinto que agora a gente tem o que a gente precisa para poder seguir o caminho e fazer a empresa andar bem, sabe? Então a gente já teve várias situações das pessoas olharem pra gente e falar, nossa, vocês conseguiram organizar a base aqui pra gente perfeito. Então eu sinto que agora eu posso tocar. Daí só voltar um pouquinho aqui no contexto. Até um dos motivos da gente montar a Source desse jeito, que é mais 360, é que a Source ela começou como sendo mais focada na parte de posicionamento. E a gente sentia que existia do nosso lado uma falta da gente poder pegar e falar, tá, então agora não é só você ver, vamos aplicar, vamos fazer isso. Então a gente sentia que muitas vezes os projetos não andavam, porque por mais que a gente treinasse, por mais que a gente mentorasse, por mais que a gente posicionasse a pessoa, a constância dela não entregava resultado. E a gente não conseguia manter esse, tá, além disso, do posicionamento, onde a gente tem que arrumar, são as áreas que a gente vai ter que ficar mexendo. Era difícil até mesmo metrificar esse resultado. Porque ficava algo muito subjetivo, algo muito assim, do visual, né? Então, como que a gente vai metrificar o que realmente está convertendo, que cliente realmente está fazendo, quantos clientes que fazem sentido para a empresa realmente estão chegando, e é por isso que a gente implementou toda essa parte também comercial, né? De funil de vendas, analisar a performance da empresa. Uma coisa muito legal que o Thiago falou agora é que, assim, quando a gente entra dentro das empresas, identifica os perfis dos líderes daquela empresa e até mesmo dos colaboradores, a gente consegue encaixar cada um onde eles performam melhor. Então, muitos dos resultados que a gente vê nas empresas também são no alinhamento da performance. De repente, o líder que era o excelente líder para estar no comercial, ele estava numa função muito operacional, com coisas administrativas, financeiras, que às vezes ele nem gostava de fazer aquilo. Só que ele não sabia que o potencial master dele estava ali em ser líder do comercial. Muito interessante essa leitura e essa consultoria, porque ela acaba abrangendo realmente todo o processo para que, de fato, a empresa venha a performar. Eu vou entrar já em técnicas de venda, até porque eu quero aprender um pouco com vocês aqui, mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre o posicionamento digital. Hoje em dia, vivemos num mundo digital e quem não está presente no universo digital simplesmente não existe. Simples assim. Queria que vocês trouxessem um pouquinho qual é que é a importância hoje do Google, das demais redes sociais e do tráfego pago para o posicionamento e para a estratégia das empresas. Vou trazer um outro exemplo aqui, então. Basicamente, é que eu não estou citando nomes aqui, mas basicamente a gente tem um outro cliente que hoje ele é líder no mercado dele e ele é uma das pessoas que criou a tecnologia desse produto. E o produto está rodando no mercado, já é famoso com quem usa. 17 anos. 17 anos já no mercado, ele foi o criador do produto, que são balanças rodoviárias, balanças, né, de... Balanças de sapata. Se eu te falo balanças de sapata, você sabe o que é? São as balanças que pesam os eixos dos caminhões, por exemplo, e também tem tecnologias muito próximas disso que pesam diversos outros segmentos e a gente não sabe. Realmente? E a gente entrou agora exatamente para trazer essa marca com força para o mercado, porque eles já têm, assim, muito reconhecimento no off,
Uhum. né, do próprio nicho deles, que hoje majoritariamente é o agro, Uhum. mas eles conseguem expandir, inclusive até para aviação, rodoviária e muito mais. Não, e assim, eles têm uma série de cases diferentes que não são comunicados. Então é o que a gente falou, quando a gente fez o estudo, a gente começou a ver que os concorrentes deles, que usavam as balanças deles ou as tecnologias deles, estavam ganhando espaço e eles estavam perdendo espaço, sendo que eles eram os líderes. Sim, Daí é o que a gente fala, assim, não adianta você ser muito bom se ninguém te conhece. exato. E por muito tempo as pessoas estavam muito na questão mais física, né? Do presencial, de você passar na rua, você ver, de trabalhar dessa forma. Quando o digital começou a vir, ele veio com essa pegada de que agora você pode aparecer para todo mundo. Só que agora a gente está numa outra fase que não é só aparecer para todo mundo, também tem que saber aparecer para todo mundo nos lugares certos, comunicar certo, posicionar certo. Então acho que assim, hoje todo mundo já entendeu que o digital ele tem a capacidade de ampliar a tua comunicação para mais pessoas. Uhum. Só que além disso, hoje é como você alinha isso com toda a estratégia também de posicionamento, né? Para quem você quer ser visto. Sim. O que mais chega pra gente, Thiago, são profissionais e empresas que estão no mercado há mais de 20 anos, são referências já no off ou já foram referência em algum momento e hoje estão perdendo o mercado, muitas vezes para alunos deles, pessoas que já se formaram ou já foram às vezes mentorados por eles. Por quê? Porque essas pessoas sabem se comunicar. Exatamente, eu vejo isso com frequência aqui no estúdio, porque eu já recebi ambos, os mentores e os mentorados. E o que que eu percebo? Eu percebo uma visão mais nova e mais conectada com a tecnologia que tem já essa ciência, essa preocupação, e muitas vezes gestores mais velhos de uma outra geração que ainda estão muito engessados e não atualizaram suas empresas. Eu queria que vocês linkassem um top 5 do que seria mais importante, colocando itens como o Google Meu Negócio, como tu ter um Instagram bem estabelecido. O que é mais importante na ordem ali, se vocês puderem elencar um top 5 para nós aqui? Tá. Quer fazer um teu, eu faço o meu? Eu acho que a gente pode ir combinando. Tá. Olha, primeiro ponto é estar alinhado com a sua comunicação. Entender que o teu público está entendendo quem você é, o que você faz, para quem você faz e o seu porquê, que é muito importante. Então, ter essa clareza vai te direcionar para os próximos passos. Por quê? Tem algumas empresas e também profissionais que a forma deles de captação de clientes não vai ser, por exemplo, Facebook, Facebook Ads, né, campanhas no Meta, ou também não vai ser o Google. A nossa, por exemplo, é o Google. O Google é um dos principais canais onde a gente realmente converte clientes ali potenciais. Então, essa clareza é o top 1. Uhum. Tá. Eu vou para a parte técnica. Pode ser? Que eu digo assim, quando você pensa no curto período de resultado, o Google ele é essencial. Então, quando a gente fala de Google Ads, por exemplo, Google My Business, ele ajuda você a pegar pessoas com intenção. É diferente, por exemplo, do TikTok, do Facebook Ads, que são pessoas que têm um interesse, talvez ali, curiosidade, seguem páginas que falam sobre o assunto, mas não necessariamente estão procurando ativamente por aquilo. Uhum. O Google não. O Google você segmenta numa campanha de pesquisa pelas palavras-chave. E aí você pode selecionar palavras-chave que têm intenção de compra. Uhum. Aí você faz uma campanha que ela tem uma intenção grande. Então quem cai lá já está procurando por aquilo. Então assim, eu digo que o Google é importante para qualquer empresa. Você tem que se posicionar ali. Uhum. O que acontece hoje, o tráfego está ficando mais caro. Então assim, se for para escolher uma plataforma e tal, você tem que entender o teu caso, entender o teu público e ver qual que é a que mais faz sentido. Mas eu acho que pelo menos uma campanha ali que a gente chama campanha de branding tem que estar rolando, que é uma campanha que você compra a tua palavra-chave. Porque você tem que ser sempre o primeiro. Se alguém procura o nome da tua empresa, a ideia é que tu seja o primeiro. Uhum. Se organicamente não aparece, vai aparecer pelo menos pagando. Aí o Google My Business vem nesse sentido também, principalmente para locais, negócios que são locais. Eu falo para ela que ela até brinca comigo, tudo que eu tenho que fazer, eu boto sempre no Google Maps e já começo a olhar as coisas ou eu começo a ver o que tem perto. Então vou procurar, tipo, restaurante, psicólogo, estética, alguma coisa, eu procuro pelo Google Maps. E vou vendo ali, vou vendo as notas, vou vendo review, vou vendo tudo. Então é você ter um Google My Business ali, só que com um bom review. Então é você chegar e pedir para as pessoas dar o feedback, falar positivamente do teu negócio e tal, porque faz diferença.
Você vai hoje no iFood, por exemplo, comprar alguma coisa, você olha a nota do estabelecimento, você olha os comentários. Inclusive o BC Prime Studio tá de parabéns, viu? No Google. Eu ia dizer para vocês justamente isso, que conforme nós estávamos conversando aqui em off, nós estamos para completar 2 anos de Balneário Camboriú, viemos do Rio Grande do Sul, e quando nós chegamos aqui, todos os nossos 20 anos de tradição ficaram no Rio Grande do Sul, e nós tivemos que nos reinventar nessa região. E nós encontramos no Google Meu Negócio o melhor custo-benefício do mundo, porque, primeiro, o custo não custa nada. E nós estabelecemos ali, e à medida que a gente começou a tomar as classificações, e até eu confesso aqui, um case próprio, não faça como o Thiago, porque no início nós tínhamos muitas classificações positivas, mas nós não registrávamos isso. E daí falaram assim, ô Thiago, tu tá rateando? Tu tá pegando isso no Google Meu Negócio? Eu, que Google Meu Negócio? Tu não tem um Google Meu Negócio? Eu, não tem. Mas pelo amor de Deus, cara, com todo mundo falando do estúdio, aí vocês têm que ter. E nós começamos justamente a criar essa identidade, porque o que acontece? Nós dependíamos de, por exemplo, assim, vocês serem bem atendidos por nós, indicar para alguém, essa pessoa falar. Hoje a gente recebe gente do Brasil inteiro, que entra lá, vê a nossa a qualificação, vê ali os depoimentos dos nossos clientes e simplesmente vem aqui conosco e nos encontra com muita facilidade. Então eu acho um ótimo custo-benefício. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é algo que a gente já está resolvendo, que está no forno ali, atualmente a gente está fazendo um processo de rebrand da nossa marca, né? E a gente acabou tirando do ar o nosso site e agora temos que voltar. Muitas pessoas acham assim, não, site é coisa do passado, eu tenho Instagram, não preciso de site. Eu queria que tu falasse qual é a importância de ter um website. Tá. É que eu tô junto com isso pensando na outra pergunta ainda do 5. Então, vou botar o site dentro dessa questão também. É porque... 3, tenha um site. É que eu acho que inevitavelmente um site vai estar dentro dessa lista, né? Porque para você fazer Google, você precisa ter o site também. Quero clarear um pouquinho isso, porque você trouxe bastante a questão do negócio estar ali registrado e muito bem classificado no Google Meu Negócio. O Thiago falando com a parte de performance, ele está falando de campanhas de Google. Sim. Que muitas empresas podem investir ou não. E aí, como você... falando de estar registrado no Google Meu Negócio, estejam, gente, estejam. Realmente, agora realmente, se a campanha de Google é o que vai fazer sentido, foi isso que eu quis dizer, tá? Na parte que eu falei ali das estratégias de onde é realmente investir. Tá, e falando sobre site, você tem que entender o comportamento das pessoas. Quando a gente fala de comportamento, tem uma questão também que a gente chama mais técnico, né? Que é o SEO. O SEO basicamente é um mecanismo de pesquisa que faz com que você apareça para as pessoas ou não no Google de forma orgânica. Quando você tem as palavras-chave do teu negócio associadas a essa página, a pessoa organicamente fazendo uma pesquisa no Google pode cair no teu site. E aí você começa a ranquear dentro do Google com o tempo. Então isso é uma forma também de você alcançar pessoas com intenção, que estão tirando dúvidas ou estão procurando por aquilo, sem ter que botar financeiramente ali o dinheiro também dentro do Google Ads. Mas o que eu estou querendo dizer basicamente com o site também, que é uma outra forma de você se posicionar e manter um posicionamento e dizer quem você é, o que você entrega, como você faz. E isso, querendo ou não, traz credibilidade. Então, é o que eu falo, um não elimina o outro. Então, tem um canal no Instagram, tem uma página no Instagram, tem um canal no YouTube, tem isso aqui, tem aquilo. Eles não se eliminam. Existe uma coisa chamada Omnichannel, que é você estar presente em todos os canais, criando um ecossistema de comunicação. Então, quando você tem o site ele reforça algo que você falou no teu Instagram, que reforça algo que falou no YouTube. E eu falo hoje você tem um site com blog. Aí você pode fazer um blog no teu site que linka com o conteúdo que você tem no YouTube e você vai falando com pessoas que estão em momentos diferentes e que têm características de consumo diferentes. Então, por exemplo, um cara que está hoje no LinkedIn, ele está procurando por um tipo de conteúdo que é diferente do Instagram, que está procurando por um conteúdo que é diferente do YouTube, e que está procurando por um conteúdo que é diferente no teu site. Mas todos eles se conectam de alguma forma. Então, você cria uma rede e você tem a possibilidade de alcançar pessoas em diferentes lugares. Então, eu botaria o site entrando nessa lista também, mais para uma questão também de credibilidade. Que, querendo ou não, o site ainda traz profissionalismo se feito de forma correta.
Porque a gente vê muito site hoje que tá desatualizado e é bem feio, assim, vamos dizer. Sim. Então, depende disso também, assim. Parte do que a gente entrega pros clientes também, às vezes, é esse redesenho do site deles, assim, né? É, Inclusive, se tiver precisando de uma mãozinha. é muito interessante até porque o site ele acaba sendo esse porto, né, onde todo mundo, todo esse movimento, ele tem que ir necessariamente para algum local. Uhum. E o site acaba reunindo tudo isso daí. Se tu tem um site bem ajustado, tu consegue já trabalhar esse lead que está vindo para ti Exato. e daqui a pouco já fazer uma conversão. E eu acho que o site também, além de trazer esse posicionamento, posicionamento no caso esse ranqueamento, Uhum. ele também contribui no teu posicionamento e te traz uma maior credibilidade, porque mostra ali que uma empresa está mais organizada. E hoje em dia, como o atendimento está cada vez mais virtual, tu ter um site é meio que um porto seguro. É que nem quando tu vai tratar de uma empresa e tu vê que ela tem uma loja física. Uhum. Ai, que bom que tem uma loja É a física. vitrine virtual, né? Exatamente. Então, eu acredito que o site te traz um pouco desse senso de porto seguro. Mas vamos lá, para a gente fechar a nossa lista, o que mais nós podemos elencar aí? Eu vou botar um, mas se você quiser acrescentar outro depois. Puxando pro meu lado, CRM. Então, acho que Eu tem vou muita colocar o gente... CRM em quinto. Sabe por quê? Quarto, entenda o seu cliente profundamente. É onde nossos clientes não, né? Mas a maioria das marcas no mercado, tanto profissionais quanto empresas, acabam pecando. Eles têm aquela visão muito subjetiva de, meu cliente é o João, tem tantos anos, mora na região tal. E, na verdade, a gente tem que pensar no comportamento de consumo daquele cliente. Uhum. Em vários outros detalhes. Então, antes do CRM, eu colocaria o cliente, porque, claro, a gente vai precisar registrar esse cliente, mas antes disso a gente tem que captar ele, para depois ele ir para o CRM. E até também, assim, eu acho que todos os pontos que a gente falou, eles não seguem uma ordem de prioridade. São pontos que a gente acha importante qualquer pessoa mensurar. E quando eu digo mensurar, é estar no radar dela. Então, a parte de definição da persona do negócio, definição do posicionamento, estar presente no Google, ter um site e o CRM. Uhum. O CRM eu falo que ele é uma das ferramentas que é a melhor para você ter controle de todo mundo que cai na tua base. Tem gente que hoje usa um Excel alguma coisa, é um tipo de CRM o Excel, querendo ou não, é uma opção, só que no longo prazo, você precisa ter sempre aquela constância com a tua base. Sim. Então, como que você mantém o contato com eles? Como você faz eles lembrarem de você quando eles estão precisando? Daí você tem hoje o CRM, o e-mail marketing, tem plataformas de CRM que já tem e-mail dentro integrado, tem plataforma de CRM que tem o WhatsApp integrado. E aí você consegue fazer automações para coisas simples. Teu aniversário te mandar uma mensagem. O e-commerce faz muito isso, mas Sim. você não vê tanto na parte de serviço. Alguém mandando ali um parabéns, uma coisa assim, não é muito comum. Até porque as pessoas se preocupam muito com os novos clientes e não Isso se preocupam com o ativo mais importante que eles estão mais próximo de uma venda para um cliente que já é deles Uhum. do que de um novo cliente. E muitas vezes eles acabam pecando nisso e não criando esse momento de chamar o cliente antigo para um bate-papo, tipo, fazer essa relembrança, de fazer esse trabalho. E isso, como vocês colocaram aí, é muito importante porque ali está o nosso maior ativo. Até porque esse cliente, além dele ser um cliente que pode ser recorrente, ele vai ser a nossa conexão com uma indicação. Uhum. Exatamente. Aí a gente faz o quê? Aumenta o LTV do cliente. Quando a gente olha para quem está ali, né, com a gente já. Uma coisa que acontece muito com a gente e a gente consegue também implementar com os nossos clientes é, de fato, essa jornada do cliente. Então, ótimo, seu cliente hoje está dentro de um serviço ou comprou um produto recente seu, qual é o próximo passo? Inclusive, o ecossistema de serviços e produtos dos nossos clientes a gente também trabalha. Porque isso fala muito sobre o posicionamento dele também. E tem alguns conceitos, vou dar uns nomes aqui, mas vou explicar melhor. Tem um nome chamado Inbound Marketing, e depois o Inbound ele mudou para Flywheel. Mas qual que é a grande diferença que eles falam, né? Qual que é o lead mais barato que tem? É o lead que vem de indicação, porque você não pagou por aquele lead. É uma Exato. pessoa que teve uma boa experiência e ela quis indicar você. Então, é por isso que a gente fala também da questão de você ter uma consistência em todo o funil, no atendimento, em tudo que você faz, para depois, quando acabar o processo de venda, aquela pessoa se sentir tão bem que ela vai querer indicar você para outras pessoas.
Uhum. Só que também tem muitos lugares que eles não usam o lead depois que ele acaba para buscar essas informações. Tipo assim, você pode indicar a gente, você pode trazer, se tem alguém que você quer indicar. Então, assim, não é toda empresa que tem esse mecanismo estratégico por trás de fazer. Daí, o CRM ele também ajuda isso para você ter um rastreio de quem é cliente e quem você consegue pegar aumentar a sua rede de leads a partir desses clientes, assim. Uhum. Tá. E no caso, a empresa de vocês, ela oferece todo o desenvolvimento dessa solução de CRM. Por exemplo, eu não tenho nada de CRM e quero montar ali um CRM onde eu vou colher os dados do meu cliente, vou ter uma certa automação até determinado ponto, até eu cair para algum atendente, ou mesmo para eu reter esses dados e poder trabalhá-los. Vocês conseguem oferecer esse desenvolvimento dessa tecnologia? Então, isso foi até interessante, porque é algo que a gente começou a fazer agora, porque foi necessidade de mercado. Inclusive, eu comecei por causa dela. O que acontece? O CRM, eu sou a pessoa, eu vou falar logo, eu sou a pessoa chata do CRM, que eu defendo muito o uso dele, mas é uma questão de histórico. Você tem um histórico de tudo que acontece na sua empresa, está dentro do CRM. E aí, a gente utilizou já plataformas que estão no mercado, só que o problema delas é que elas são feitas de forma genérica, para atender qualquer tipo de mercado. E quando isso acontece, você não leva em consideração o que aquela pessoa específica, o que o Thiago em específico precisa dentro do CRM dele. Aí você tem plataformas que são muito robustas, que te oferecem muita coisa, você não vai usar metade daquilo, mas você paga por aquilo, e ao mesmo tempo aquilo te confunde. E aí no dia a dia você não tem consistência. E aí, por exemplo, lá o nosso, eu fiz ele de forma bem simples. Por quê? Porque era a forma como a gente ia ter mais constância de uso. Mas Porque aí a antes gente ia ter o rastreio. tinha uma que é super reconhecida no mercado, ela tem muitas funções, como ele falou, e eu sempre fui a responsável pelo comercial, só que eu não conseguia utilizar, porque eu abria aquilo, tinha tanta informação que não me parecia assim, eu falo, tá, onde que eu vou cadastrar esse lead? Pra onde que eu puxo agora? Não era tão fácil de usar. E ele realmente criou uma do zero, personalizado para a nossa jornada, né? Para a nossa cadência comercial também. Isso que é legal, inclusive, as empresas olharem para isso, porque às vezes não tem um CRM ou não utiliza pela dificuldade que aquele CRM oferece, e a gente consegue personalizar de acordo com a jornada que aquela empresa precisa. E aí você tem mercados diferentes. Então o que acontece é, você tem o mercado imobiliário que tem etapas que podem ser diferentes até dentro do próprio mercado imobiliário. Por exemplo, um funil de aluguel é diferente de um funil de venda. Então, assim, a gente considera todas essas informações, a gente entende onde estão os gaps hoje do cliente e a gente monta esse CRM personalizado para que ele tenha mais chance de utilizar o CRM. Então, assim, eu falo que primeiramente é uma questão cultural. Você tem que ensinar ele a ter essa constância. É um hábito. Então, aquilo, o hábito se cria. Só que se você tem bloqueios, provavelmente você não bota um hábito na tua vida. Se você tem fricções, esse hábito nunca vai ser implementado. Então, a nossa ideia com o desenvolvimento do CRM é entender exatamente como ele pensa, como ele usaria e como a gente consegue fazer de uma forma que ele consiga criar aquele hábito. E aí, no futuro, a gente vai implementando mais coisas num processo de que cada etapa que é adicionada, ele vai tendo tempo para absorver e entender como utilizar aquelas coisas. Então, a nossa ideia da criação do CRM foi essa. Foi implementar algo aos poucos, mas que ele vai ter utilização, sabe? E realmente o CRM muitas vezes ele não é utilizado pelas empresas dada a dificuldade. Porque o que acontece? O CRM ele vem para organizar o processo e para acelerar o processo e não para atrapalhar o processo. Eu sei disso porque antes de ser comunicador, eu tenho a formação como analista de sistemas e uma vez eu fui implementar um software numa indústria têxtil. E quando a gente desenvolveu o software, a gente estava assim, nossa, nosso software é incrível e tal. E quando cheguei lá para implementar, eu ficava um período naquela empresa, fiquei um mês ali. E daí, na hora de ver a execução dele, eu via que às vezes o cara assim, mas aqui o cara tem que clicar nisso aqui, se ele desse um tab ou não tivesse esse componente, ia ser muito mais ágil para ele. Isso aqui deveria estar primeiro, porque primeiro ele cadastra o nome para depois o código. E para ele estar fazendo esse trabalho inverso, ele não pode dar tab e ele vai perder
tempo ali no processo. E tudo aquilo era anotado, voltava para a programação e o software era totalmente remodelado. Por quê? Porque a rotina, né, a ordem de execução que aquele profissional tinha que seguir, o software tinha que acompanhar aquilo ali. A gente vê isso muito bem ilustrado no sistema ali da cozinha do McDonald's, naquele filme Fome de Poder. É muito legal quando eles desenham a cozinha e eles ficam simulando e vê, não, aqui tá batendo aqui o cara da zona de frituras pro outro cara ali, até eles verem o ensaio certinho Todo de uma tempo coisa encaixando como uma orquestra. Uhum. E toda empresa, ela tem isso. Então, por exemplo, tu tem um CRM personalizado, que tu consegue deixar todo esse processo fluido para a empresa, já me interessei. Depois a gente conversa em off aqui. Não, mas é legal, eu até digo porque a nossa intenção não é criar um CRM e botar no mercado. A nossa intenção é realmente como a gente consegue, porque quando a gente entra numa consultoria, quando a gente pega um cliente, a gente quer resultado. Sim. A gente quer que ele dê resultado. E se o gap dele está no CRM, vamos consertar, vamos fazer funcionar. Então a nossa intenção toda é de conseguir fazer tudo que a gente pode do nosso lado para que aquele cliente funcione. E aí, quando a gente cria o CRM, é justamente com isso que eu falei, é tirar as fricções, fazer somente aquilo que importa para o negócio dele, e aí no futuro, quando ele precisar de mais coisas, a gente vai implementando mais coisas. Só que é algo bem adaptável, assim. Entendi. Falando um pouquinho do nosso mercado, estamos aqui no litoral norte catarinense e aqui é a terra da construção, né? Terra do mercado imobiliário. E vocês estão vindo com uma solução voltada justamente para o mercado imobiliário numa empresa, né? A Wave House. Eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é que é a expertise e os diferenciais que vocês estão trazendo para esse segmento que é tão importante aqui na nossa região. É até legal falar disso porque a gente vai falar um pouco da minha história. Eu comecei, na verdade, meu primeiro estágio na minha vida foi numa construtora no Rio de Janeiro. E aí a minha responsabilidade lá era treinar todos os corretores sobre os imóveis. Então eu tinha que fazer treinamento presencial com todo o corretor e ensinar eles, e aí durante as visitas eu acompanhava e garantia que eles estivessem passando as informações de forma correta. E eu boto para você que 90% dos corretores não botavam. Então assim, o que eu quero dizer? Que quando a gente começa a falar de mercado imobiliário, e aqui eu não estou falando mal de corretor não, antes de a gente posicionar, mas o que eu quero dizer é, o mercado imobiliário ele foi uma porta de entrada de muita gente de forma a uma segunda opção de carreira. Ela trabalhava com outra coisa, foi trabalhar como corretor e quando vende uma coisinha tá bom, se não vende tá bom também porque tem um outro trabalho. E nunca houve muito essa questão do profissionalismo dentro dela. Hoje a gente já vê muitos players se posicionando, criando uma reputação, criando uma imagem e você vê como eles se diferenciam. Você vê como eles conseguem realmente vender muito mais do que outros corretores que estão no mercado escondidos. E aí a nossa ideia é o quê? É trazer a profissionalização que se tem hoje em outros mercados para o mercado imobiliário com essa pegada toda do conhecimento do CRM, conhecimento de posicionamento, de branding, neurobranding. E aí a gente conseguir aplicar isso dentro desse mercado. O mercado do Brasil, ele ainda está um pouco para trás do que é o mercado, por exemplo, dos Estados Unidos com relação a isso. O mercado dos Estados Unidos e o mercado da Inglaterra, eles são referências nesse mercado. E a gente quer trazer um pouco do que tem lá, não no sentido de aplicar as mesmas estratégias, mas adaptar as estratégias para o mercado brasileiro e profissionalizar. Tirar aquela reputação. Quantos corretores você conhece que tem vergonha de falar que é corretor? Sim, todo mundo é corretor. Então, assim, eles têm vergonha por quê? Porque eles não enxergam a corretagem como uma profissão. Eles enxergam como uma opção de conseguir um dinheiro extra. Sim, algo paralelo. Mas eles não veem assim, eu sou corretor. É isso que Apesar eu de sou. ter um estudo recente mostrando que hoje a corretagem é uma das profissões mais desejadas. Então você chega a pensar assim, tá, o que está acontecendo aqui então? E a verdade é que tem muitos profissionais que não sabem comunicar isso, né? Ou trazer o próprio diferencial dele ali. Quando a gente começa a estudar, Thiago, os profissionais dessa área que se destacam, todos eles entenderam como que tem que ser a comunicação deles, pautado em quem eles são, nos diferenciais que eles têm ali, na personalidade, no jeito de falar, no jeito de atender, no próprio repertório, para comunicar isso de uma forma diferente.
Eu acho que um grande erro nesse tipo de profissional é querer emular um profissional que está tendo resultado. Então, por exemplo, ele olha aquele corretor, nossa, aquele corretor, ele fala assim, vamos nessa! E daí o cara começa a falar também, mas não é a pegada dele. Daqui a pouco ele é um cara que não é tão extrovertido, mas ele é um cara que tem uma grande conexão. Aquela conexão assim que o cara, nossa, parece que eu conheço ele de tempo, ele me passa uma confiança, uma credibilidade. Então, aposte naquilo que tu tem, nas tuas ferramentas, né? Aquilo que tu tem de Sim. bom. E vocês ajudam a fazer essa identificação para que ele consiga performar dentro daquilo que é a característica do profissional, né? Exatamente. Você perguntou, inclusive, quais são os erros das empresas, né? O do profissional é querer copiar o outro porque pro outro tá dando certo. Mas não é porque deu certo pro outro que vai dar certo para ele também falar daquela forma, fazer vídeos daquela forma. E aí, no mercado imobiliário, estudando o que a gente identificou? Todo mundo tá fazendo tudo igual. Quem está fazendo diferente está se destacando. Então, o que a gente consegue extrair, né, de cada profissional ali que se dispor a aprender, a olhar para si também, né, para sua personalidade, para o que faz diferente mesmo, para a gente extrair e trazer para a comunicação dele. Esse é o nosso olhar. E eu acho que o viral, ele acaba entrando muito dentro desse mercado hoje em dia. Daí eu falo, por exemplo, que agora que a gente está aqui dentro de Balneário, de Porto Belo e tal, a gente consegue, eu tenho um perfil no Instagram, eu até aconselho todo mundo a fazer isso, é quando você está entrando no mercado, você está no mercado, tem um perfil separado que você só segue as pessoas desse mercado, porque o algoritmo só vai te tracar aquilo. Então, assim, eu tenho um perfil que é só para corretagem, que daí foi justamente por causa da Wave, eu criei e falei, vou começar a acompanhar tudo que fazem. Todo mundo hoje fica postando vídeo de inteligência artificial mostrando o prédio subindo e essas coisas assim. Sim. É interessante, só que quando você vê muito, não cria identidade. Sim. E Então não marca. não marca mais. Ele deixou de ser aquele primeiro impacto que teve. Porque agora todo mundo faz igual. Quantos corretores você viu fazendo aquele vídeo da Rocinha? Boa noite, povo, que eu cheguei mostrando o espaço. Da construção. Eu não sei quem fez o melhor, por quê? Porque muitos fizeram da mesma forma e por aí vai. Só que daí, por exemplo, recentemente, meu irmão acabou de comprar um imóvel para ele. E foi engraçado que antes de comprar, o meu pai, que estava acompanhando meu irmão na compra e tal, compartilhou o perfil do corretor. E a forma como o corretor apresentava o imóvel era diferente de tudo que eu vi. Porque ele simplesmente estava no imóvel contando de uma forma tão casual que parecia que você estava sentado tomando um café com ele e ele te explicando o imóvel. Então, assim, é uma pegada tão diferente que do público dele, da forma como ele queria se conectar com o público mais família, ele sabia quem ele estava falando. Ele sabia como falar com aquela pessoa e ele sabia que tipo de argumento trazer. Então é aquilo que a gente falou. A questão da profissionalização no mercado é você saber pegar as características de onde você quer se posicionar, entender quem é teu público e como você se conecta com esse público. Sim. E aí é o famoso, tem muita gente vendendo para todo mundo. E esse é o problema. Porque quando você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Exato. Então, assim, Olha, características até pra gente falar sobre esse corretor que vendeu. Teve uma casa que ele apresentou, um vídeo que ele fez, que até na hora que a gente viu o vídeo, o Thiago falou, caramba, se a gente passasse em frente a essa casa, a gente nunca ia olhar pra ela, porque era uma casa super tradicional, hoje a gente gosta de uma coisa mais moderna, com aquela carinha de casa mesmo, de que o vovozinho e a vovozinha moravam ali. Sim. Ele apresentou de uma forma a casa que a gente ficou com vontade de morar nela. De tão legal que foi. E não foi fazendo um vídeo, nossa, espetacular. Mas a linguagem que ele colocou pra falar da casa, a roupa que ele vestiu, que tava super adequada, ele não foi de paletó e gravata. Ele vestiu uma roupa super despojada, falando num tom de voz aconchegante, que era o objetivo daquele vídeo que ele queria transmitir com aquela casa. Então, foi legal a gente perceber que sim, e mostrar também, conseguir mostrar, né, para nossa audiência, para o nosso futuro cliente, que é possível sim extrair na sua comunicação, assim, detalhes sutis que vão transmitir aquilo e vão convencer um cliente através de um vídeo a ver. Foi assim que o irmão dele comprou o apartamento. E tem pesquisas que falam sobre um tipo de neurônio, que é o neurônio espelho. O neurônio espelho nada mais é do que a gente conseguir refletir alguma coisa que a gente quer. Então, assim, quando ele traz dentro do discurso dele a imagem do que ele tá vendendo, tipo, imagina você com teu filho
brincando nessa mesa aqui, quando ele chegar da escola, e ele te conta a história ali, Uhum, você começa a visualizar aquilo e fala, pô, é minha vida, posso ser aquilo, uhum. pode ser eu ali. E Sim. você começa a se visualizar naquela casa, você se visualiza naquilo. Para cada Não. imóvel, olha só que legal, para cada imóvel que ele vai trazer, ele entende quem é exatamente o público daquele imóvel. E o que a gente vê muito hoje no mercado? O pessoal falando 3 suítes e não sei o quê. E esquece, pera, quem é a pessoa que vai comprar isso? Exato. Então a gente achou isso muito legal. E aí, falando do irmão dele, o irmão dele viu o vídeo, entrou em contato em 2, 3 dias, né? Comprou o apartamento. Então, olha o poder da narrativa correta, do posicionamento alinhado, de entender o cliente e comunicar isso. Tá vendo? Quem não vendeu deu mole. É, que Já foi. Certamente, eu mais que ninguém compreendo isso, né? Trabalhando há tanto tempo com comunicação, e o que eu sempre falo é que a comunicação tu não pode ser um personagem, Uhum. tu tem que assumir quem tu é, porque tu tem esse poder de conectar com a pessoa sendo verdadeiro. E essa verdade é o que convence, porque a pessoa ela consegue perceber quando tu está sendo um personagem ou quando tu está sendo espontâneo. Então, quando a gente fala aquilo que a gente acredita, é muito mais fácil que a gente consegue desenvolver de uma forma orgânica aquilo que nós estamos falando. Em relação a corretor de imóveis, não vou citar muito aqui, tem muitos amigos corretores que fazem um excelente trabalho, mas existem muitos profissionais, por exemplo, que tem aquela skin do corretor, que eu não vou mencionar aqui para ninguém se identificar, achar que eu estou dando recado, mas existe a skin do corretor e existe o modus operandi do corretor. E eu já vi muitos corretores aqui da nossa região, que aqui também tem muito o costume de falar de alto padrão. E daí eu vi aquele corretor com a skin de corretor fazendo uma experiência normal, que não tem impacto nenhum para que, tipo assim, para quem é de alto padrão, a experiência que ele estava vivenciando ali é tipo assim, é o dia a dia do cara para menos. Então o cara nem conhece o universo do alto padrão, entendeu? Eu falo isso porque já trabalhei muito tempo com o mercado de alto padrão e sei como é que se comporta e qual é que é a rotina dessas pessoas. E daí eu tava vendo assim, meu amigo, isso aí nem é alto padrão. E isso que tu tá vendendo aí nesse teu criativo é uma coisa que só expõe que tu não faz a menor ideia do que é um público alto padrão. E o público de alto padrão que vai olhar isso daí não vai se conectar contigo, porque vai dizer assim, esse cara não sabe de nada para me oferecer. E o público que vai se conectar contigo é o público que não tem o poder aquisitivo para comprar o imóvel que tu está vendendo. Então a pessoa acaba cometendo um grande erro e atraindo um lead totalmente frio e daí depois fica brabo ainda. Só atrai o lead que não tem nada a ver com o meu imóvel aqui, quando ele que está com uma estratégia totalmente equivocada, né? Que é a falta do alinhamento de entender realmente quem é o público dele. Porque não é só tipo assim, meu público é o alto padrão. Você tem que entender quem é o alto padrão, como o alto padrão pensa, o que ele faz. É o famoso fantasma lá, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele come, o que... É isso, você tem que entender isso. Como se reproduzem. Então assim, Hoje eu gosto de falar que você tem uma diferença que muita gente hoje ainda pensa em público-alvo. Só que existe a definição público-alvo e persona. A persona do teu negócio, ela já é muito mais dos lados ligados ao psicológico da pessoa. Quais são as motivações dela, quais são os bloqueios que ela tem, os medos, os anseios. Quando você entende essas características da pessoa, você sabe que tipo de conteúdo você tem que criar. Daí eu já vou puxar para a palavra que eu tinha falado de inbound, né? O inbound nada mais é que quando aquele lead entra na tua base, você tem que nutrir ele até ele se sentir confiante de fazer a compra. Só que para você nutrir ele, você tem que entender os bloqueios, os medos, os anseios, as dúvidas, e você tem que responder cada uma dessas, para ele estar seguro de fazer a compra. E principalmente para tu não vender algo para alguém que não é o teu cliente, porque isso é o que acontece também. O que vai fazer você ter um bom review ou não? É o cara comprar aquele produto, ele usar o produto da forma correta e ele sentir que a utilidade foi boa. Se você vende o teu produto para alguém que não precisa dele, ou que não vai saber usar ele, é muito capaz de o teu review ser negativo. Vou dar um exemplo aleatório. Vai comprar hoje uma Fenda. A Fenda, ela tem todo o lado dela de posicionamento, da inspiração e tal. Só que ela tem uma coisa que muita marca não tem. Ela tem um aplicativo de aula de violão.
que você ganha 1 ano de assinatura quando você compra uma venda. Então ela não te ensina só, ela não te vende só o instrumento, ela te ensina a tocar. Sim. Por quê? Porque se você não souber tocar e você pegar ele, vai durar 2 semanas e você vai falar que o instrumento é ruim e a culpa é dele. Então ela te ensina a tocar também. Então assim, quando você entende o público, você ensina ele, você traz informações, você faz tudo, ele começa a ter muito mais segurança para converter e principalmente você cria muito mais autoridade com ele. Então, mesmo que ele não compre com você, ele vai te indicar para alguém. Então, quantas vezes a gente já viu histórias de corretores que são muito bons e falaram, eu comecei a atender ele, ele não comprou o imóvel, mas ele me indicou um amigo dele. E o amigo comprou. Então, é tudo sobre isso. É entender, é você estudar, é você entender que isso é uma profissão. Sendo uma profissão, é um CNPJ. Sendo um CNPJ, você tem responsabilidades. É o que a gente fala, tipo assim, muita gente não encara aquilo sendo uma profissão, então não se profissionaliza e não estuda. E não cria uma estrutura em volta dele. Daí é até o que a gente briga, né? Que tem imobiliária que a gente atende que eles falam que o corretor chega lá e o que o corretor pede deles é lead. Só que a gente fala, o corretor não tem que pedir lead. Ele tem que gerar lead. Ele tem que fazer a própria base dele. E quando ele entende que o resultado depende só dele, aí a troca começa a ser positiva. Um grande desafio é gerar o lead. Vamos pegar aqui um exercício, não somente no mercado imobiliário, mas pegando num aspecto geral, para qualquer empresário, qualquer empreendedor que estiver nos assistindo poder se relacionar. Nós recebemos o lead. O que normalmente acontece? É a especulação. Todo o lead que se preze, a primeira coisa que ele vai perguntar é preço. Qual é que é a estratégia que vocês têm para a gente conseguir reter esse lead e ser o mais assertivo numa possível conversão? Então, é o que a gente gosta de falar. Quando você entra em contato com a gente não passa preço, tá? A gente vai fazer uma reunião com você e aí dessa reunião a gente entende o seu problema para passar uma proposta em cima disso. Então a gente não tem plano. A gente não tem os preços fechados. A gente faz tudo de acordo com a necessidade que aquele cliente tem. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente trabalhar só no preço e a nossa comunicação for preço, o cliente ele vai ver o valor financeiro da proposta. Agora, se a gente entende o que o cliente precisa, a gente mostra como a gente pode ajudar ele ali, e depois a gente apresenta o preço, a cabeça dele já está mais vinculada a ver os valores que a gente está entregando. E se ele pede desconto, ou se ele fala do preço, é porque a gente não conseguiu demonstrar para ele o que realmente a gente está entregando de valor para ele. Então o preço ainda está sendo bloqueio. Mas quando a pessoa ela enxerga, cara, se eu fizer tudo isso que eles falaram, eu vou ganhar muito mais do que esse valor que eu estou pagando. Que é, por exemplo, o exemplo que ela deu ali, que ele fechou um contrato de 300. Acontece, no retorno de investimento é muito rápido para os clientes quando eles começam a fazer um trabalho com a gente. E aí um ponto importante para falar aqui também é que muitas vezes, Thiago, o cliente ele chega até a gente, muitas vezes não, a maioria das vezes, buscando de fato um trabalho de posicionamento. Só que quando a gente vai fazer o diagnóstico, não é bem o posicionamento que ele está precisando primeiro. É de algum alinhamento comercial, é de algum alinhamento mais estratégico interno da empresa, para depois o posicionamento ser alinhado. Então, é por isso também que a gente, é claro que a gente tem valores, né, a base ali que a gente trabalha para cada projeto, mas antes a gente precisa entender de fato a realidade daquele cliente, porque nem sempre o que ele acha que ele precisa é o que ele realmente precisa. E até tem a questão também do nosso filtro. Que o cliente tem o filtro dele, a gente tem o nosso. A gente tem um filtro de quem a gente quer atender. E quando o cliente ele já chega, tipo, não, tem que passar o preço para mim. Não, a gente não trabalha, mas eu quero o preço. Como vocês não passam o preço? A gente fala, não, tá bom, então segue o teu rumo que a gente segue o nosso. Porque a gente Não entende dessa que aquele perfil, mas assim, mas é porque a gente entende que o perfil dele não bate com o perfil de Não está como a gente constrói preparado as coisas, ainda, assim. né, para esse próximo passo. E ele vai ter a cabeça muito no financeiro. A cabeça dele não tá no valor do que a gente entrega. E às vezes ele nem sabe o que ele quer. Só que ele ainda tá com a questão do preço na cabeça. A gente olha muito também para esse perfil que chega até nós como o perfil que vai ser difícil mostrar para ele a importância das coisas, porque se ele só tá buscando o preço e ele não quer bater um papo com a gente porque tem, né, diferentes medos ali que podem existir, dificilmente a gente vai conseguir também mostrar para ele o valor daquela entrega. Então, às vezes não vale
né? Não, aquele cliente pode estar pronto para um outro negócio, para o nosso não vai estar. Uhum. Eu acho que é muito importante nessa hora que o empresário faça uma leitura de qual é que é o perfil desse lead, porque se a pessoa busca única e exclusivamente preço, que nem às vezes vem camarada e diz assim, ah não, mas tem um fulano ali que faz por tanto. Cara, então vai lá e faz com o fulano. Uhum. Tem gente que faz por mais, tem gente que faz por menos, o nosso valor é esse porque a gente tem essa entrega. Se isso faz sentido para ti, ok. Se não faz, não tem problema nenhum, até porque uma constante é que sempre o cliente certo ele virá. Então é importante às vezes não gastar muita energia com esse cliente, o precificador, porque não é o tipo de cliente daqui a pouco que a tua empresa está buscando, né? Uhum. E obviamente que nem vocês falaram, né? Uma boa estratégia nunca é simplesmente, pura e simplesmente tu sair informando o preço sem tu fazer um desenvolvimento, uma explicação de qual é que é a tua metodologia, qual é que é a tua estratégia Uhum. e por que que a pessoa está fazendo aquele investimento, né? Porque tudo faz sentido quando tu tem uma explicação de uma entrega. Sim. Porque, por exemplo, um café, ele pode custar de R$ 1 a R$ 25. Aí, mas daí depende do café, tem toda uma diferença. Que produto é esse? De onde veio? Qual é que é o preparo? O que está envolvido? Então, todas essas nuances têm que ser levadas em consideração para a gente poder estar desenvolvendo uma precificação. Uhum. Mas vamos lá. Para a gente fechar aqui, eu queria falar um pouquinho a respeito de algo que está muito em alta e eu quero saber a opinião de vocês, até porque eu já vou aproveitar para fazer uma consultoria, eu que sou muito interesseiro aqui, que as IAs estão em alta. E eu tive uma experiência positiva, que nem eu falei recentemente, com o Google, né? O Google Meu Negócio foi algo assim muito importante para minha empresa. E recentemente estava conversando com alguns empresários e falaram assim, Thiago, como é que está o teu posicionamento nas IAs? Não, como assim? Não, o ChatGPT e outras IAs, eu parei para pensar, cara, realmente tem um monte de pessoas que buscam lá no ChatGPT ou outras IAs da vida, qual é que é a empresa que faz isso? Uhum. Como é que está funcionando isso daí? E hoje, qual é que é a parcela de importância das inteligências artificiais? Como é que a gente faz para fazer parte disso daí, para posicionar a nossa empresa dentro das inteligências? Sim. Então, tem a parte sim do SEO, que ela vai, até pela forma como ela ranqueia já no Google, que ela ranqueia em tudo, ou pela forma como as pessoas falam da marca no mercado, ela consegue se posicionar dentro dessas pesquisas. Uma pessoa que está começando do zero, essas coisas é muito difícil ela aparecer dentro desse resultado. Mas quem já tem uma credibilidade, quem já tem alguma informação no mercado, já é mais fácil aparecer. Só que a grande questão da IA é que normalmente ela vai... muita gente está deixando de usar o Google porque faz mais interação com um ChatGPT, um Cloud ou qual seja a plataforma. E aí ele já busca coisas mais pontuais e o chat, além de trazer o resultado da pesquisa mesmo, de falando, esse aqui é o fornecedor ou esse aqui, ele, além disso, ele traz também informações que completam aquilo. Então é por isso que muita gente acaba utilizando essas plataformas hoje, o ChatGPT, o Cloud, para fazer pesquisa também. Uhum. Hoje, já trazendo até dicas aqui também, o Cloud, ele tem dentro dele extensões que você pode até planejar uma viagem inteira, que ele conecta com Booking, ele tem integrações com pesquisa de passagem, você consegue fazer tudo por lá dentro e ele ao mesmo tempo ele te passa já o valor real da tua viagem como um todo, já fazendo toda a pesquisa de hotel, de tudo que você quer. Então assim, eu falo que as inteligências artificiais, para quem está estudando, ela é uma forma de você automatizar e minimizar o trabalho em coisas que você faz na vida operacionalmente que vão te poupar muito tempo para você focar onde realmente você precisa. Uhum. Então, por exemplo, hoje você tem hoje uma empresa, você tem que escrever blog, você tem que fazer tudo, você pode escrever o blog dali, mas você depois faz pessoal de copywriting aqui, eu não estou falando para você seguir exatamente o que está lá, mas depois ele vai te dar uma base para você poder fazer. Você tem algumas dúvidas que você quer tirar da tua página, você quer mudar o design da página, você consegue fazer isso usando um cloud. Então, assim, tem o Lovable hoje que está abrindo possibilidade de várias pessoas criarem plataformas iniciais para eles. Uhum. Então, assim, eu sou muito a favor da inteligência artificial. Pô, legal. E o Gemini, ele já faz uma integração com o banco de dados do Google ali? Então, por exemplo, se a tua empresa é bem posicionada no Google, Uhum. o Gemini já faz sugestão da tua empresa também?
Então, tem conexões que você pode fazer. O Gemini, por ele ser já do Google, ele tem algumas facilidades. Mas você pode usar qualquer plataforma. Daí, por exemplo, você tem uma coisa chamada Google Cloud. Uhum. O Google Cloud é como você consegue conectar... Agora eu vou falar umas coisas mais técnicas. Mas como você conecta a API da tua conta do Google com outras ferramentas. Daí, por base da API, você pode extrair dados. Então, você consegue conectar hoje o Cloud, o ChatGPT, pelo Cloud Code, o Codex. Você consegue conectar eles ao Google Console, ao Google Trend, ao Google Search. Então, todas as informações que você tem nessas plataformas, você consegue treinar a inteligência para te trazer como que você está ranqueado, o que tem que melhorar, quais são as palavras-chave das suas campanhas que não estão funcionando, o que você está faltando colocar na tua campanha. Hoje tem conta de anúncio do Google que eu gerencio 100% pelo Cloud Code. Uhum. Que eu só boto ali, faço os ajustes, peço relatórios e ele me entrega tudo semanalmente. Fantástico. E aí eu vou fazendo. Mas é lógico que eu gosto de falar, tudo depende de quem está operando. Então, assim, tem muita gente que criou, fez essas conexões, mas não sabe mexer no Google e aceita tudo que ele está fazendo. Uhum. Você tem que ter já um background para você entender como funciona a plataforma e pedindo ajustes e aceitando ou não. Um teste básico. Quando ele te entregar um resultado, de qualquer coisa que você pedir para o ChatGPT, para o Cloud, traz uma dúvida e fala, você tem certeza disso? Ele vai mudar de opinião. Sim. Então, assim, você tem que ter a tua opinião formada, tem que ter um pouco de conhecimento, sabe, já sobre o que você está pedindo, e aí você começa a tirar dúvidas. Mas, assim, nunca aceita a primeira resposta. Essa é a minha dica ouro. Certamente, né? As inteligências artificiais, elas são facilitadores para tu ganhar tempo no teu processo de trabalho, mas elas jamais vão substituir a mente pensante que está por trás dela. Eu equiparo a uma calculadora, né? Então tu vai fazer o cálculo ali, a calculadora vai te dar aquela velocidade, mas é tu que vai conferir se está tudo certo e é tu que vai inserir os dados corretamente também para tu ter aquele resultado. Lembrando que a IA não substitui o trabalhador, né? O profissional. E também não deve ser feito assim, eu vou largar tudo nas mãos da IA, porque como o Thiago bem mencionou ali, a IA hoje, ela ainda é muito suscetível a erros. Tanto que tu faz um teste aí, tu coloca algo na IA e tu fala para ela assim, tem certeza? Ela vai dizer que não tem certeza. Se tu sugerir para ela assim, isso aqui não é melhor, ela vai dizer assim, sim, certamente é melhor. Ela não tem uma base ali, um crivo para de fato te dar uma orientação cega, né? Ela é apenas uma ferramenta para te auxiliar e não para substituir a tua expertise, né? Exatamente, Thiago. É importante lembrar que a IA ela veio para facilitar os processos, para dar agilidade, velocidade naquilo que a gente faz. E os profissionais que buscarem entender, estudar sobre as ferramentas, vão conseguir sim, muitas vezes, vender mais projetos, vender mais aquilo que eles fazem, porque estão contando com a IA e não sendo substituídos. A gente basicamente tira o operacional e foca onde importa, que é o estratégico. Então, a mente ela ainda é necessária. Ela é o direcionamento da IA. Querendo ou não, você ensina a IA. E ela, com o tempo, ela aprende e ela vai se tornando cada vez mais efetiva. Mas o início dela sempre vai carregar uma série de alucinações, que a gente chama. Certamente. Eu acredito que no Brasil ainda o serviço, ele é muito desvalorizado, o serviço especializado, e nós deveríamos valorizar muito mais. Tem muitos empresários, tem muitas pessoas que às vezes caem naquela que o barato sai caro, porque não investem em profissionais qualificados e acabam pagando um preço muito maior depois para corrigir erros e tempo que teve ali ao longo do processo. Então, por isso que eu sempre reitero que é importante estar cercado de profissionais que tragam essa expertise e possam maximizar os seus resultados. Eu sempre digo assim, um investimento ele nunca é caro se ele tem resultados. E, eu queria agradecer demais vocês por essa grande aula. Eu gosto muito dessa temática, desse assunto, já vou aplicar vários desses insights aqui nos meus negócios também. Para o público que está nos assistindo, vocês nessa câmera aqui, qual é que é o perfil que vocês estão buscando hoje, que vocês têm aí essa expertise para estar oferecendo para eles?
Você, empresário da região, que hoje está tendo dificuldade com a atração de leads, que tem sentido que o público que você está atraindo não está fazendo sentido, que a comunicação que você gostaria para a sua marca, para o seu negócio, não está coerente com a qualidade daquilo que você entrega, ou até mesmo você, profissional, que entrega um baita de um produto, entrega um baita de um serviço e não consegue comunicar isso, é com você que a gente quer conversar. E principalmente você também, que tem um negócio, mas não consegue escalar e não sabe o porquê. A gente está aqui para te ajudar também. Pô, perfeito, gente. Vou estar deixando linkado aqui as redes sociais deles para tu que quer dar esse upgrade nos teus resultados, quer estar organizando a tua empresa, seja no teu posicionamento, seja na tua estratégia de vendas. É muito interessante ter toda essa imersão, toda essa tecnologia à tua disposição. Então, está deixando linkado aqui as redes sociais, vocês podem estar entrando em contato diretamente com eles. Eu acredito que vocês são pessoas assim que estimam viver bastante tempo, né? Sempre. Então, para estar contribuindo na dieta de vocês, que é muito importante a gente estar sempre consumindo alimentos saudáveis, alimentos com qualidade, gostaria de estar deixando uma lembrancinha para vocês aqui. Um presentinho dos nossos amigos da Chá Real, que é a empresa de chá mais antiga no Brasil, 193 anos de história, e vocês poderem estar utilizando seus produtos para uma vida mais longeva e saudável. Vou precisar depois desse pão de queijo aqui, que tá muito bom também. Gente, a gente vai precisar. Que demais. Muito obrigada, Thiago. Excelente. Foi ótimo esse bate-papo aqui com você. A gente espera ter agregado bastante para quem está assistindo a gente, para vocês também. Eu que agradeço. Para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Eu acho que esse conteúdo vale o teu like. Coloca aqui nos comentários quais são as tuas dúvidas a respeito do processo da tua empresa, o que tu está enfrentando aí de dificuldades, e se inscreva no canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.